Então, pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Hoje é um número interessante, começamos o podcast número 45, né? Número 45, inclusive assim, com uma espécie de cenário novo, né, Patrick? O senhor aí numa viagem intergaláctica aí com alguns... O que tem aí? Tem alguns ETs que são os Os teus... personagens. Sabe o que me lembrou isso aqui? Muito me lembrou, não sei por que me resgatou algo da infância. Os Ah, é? Jetsons. Ah, os Jetsons. Não, Sabe, o legal. robozinho, tinha os, né, os bichinhos e tal. E eu tô aqui num cenário meio cyberpunk aqui, né? Cyberpunk. Troço Exatamente. aqui. Mas então, senhor Patrick Nofel, tudo bem com o senhor? Tudo certo, tudo bem por aqui. Então tá bom. Então, por favor, o senhor está com a palavra agora. Sobre o que vamos falar? Olha, nos últimos anos, nós temos discutido pandemia, eleições, guerra, saúde mental, inteligência artificial. E não sei se você reparou, ou se vocês repararam, mas praticamente em todos esses temas existe um elemento que conecta tudo. Sabe qual é? A desinformação. Eu ia dizer a informação, mas então é a É a desinformação. desinformação. Nós nunca estivemos tão conectados. Isso aí é Aham, fato. Mas, paradoxalmente, nunca estivemos também tão vulneráveis. Olha só. sim. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês, né? Quero falar isso ouvir o Giovanni também, como essa epidemia silenciosa está de certa forma moldando democracias inteiras, Mudando ou destruindo, né? destruindo, né? Ah, pois é. Para a gente entender, vamos buscar alguns estudos, né? Para a gente entender a dimensão da desinformação, né, a gente precisa olhar alguns estudos que estão sendo feitos, né? Por exemplo, a Unesco alertou que a desinformação é uma das maiores ameaças globais modernas, sem sombra de dúvida, né? Aí existe aqui no Brasil um estudo da Nick.br, né? TIC Redes Sociais, é o nome do estudo, e onde eles falam que mais de 70% dos brasileiros já acreditaram em notícias falsas ao menos uma vez, né? Esses estudos, obviamente, eles têm, né, alguns limites, porque, né, eu acho que esse número é maior, né, é bastante maior, mas, enfim, 70%, enfim, é a maioria absoluta das pessoas, e, e existem casos de pessoas que, enfim, que acho que você conhece, eu conheço, que até se descolaram da realidade e acreditam piamente em uma notícia falsa ou uma desinformação, alguma coisa, por mais que a ciência mostre o contrário e por aí vai. Tá? Acho que é nesse estudo que a Universidade Federal de Minas Gerais analisou milhões de tweets, e eles chegaram à conclusão, e isso também outras universidades americanas já fizeram, são estudos que estão se repetindo ao redor do mundo, mas esse da Universidade Federal de Minas Gerais concluiu que conteúdos falsos se espalham até 6 vezes mais rápidos do que conteúdos verdadeiros. É surreal. É surreal pensar que a desinformação superou a própria informação em velocidade e Aham, alcance, né? Porque é muito interessante a gente trazer um dado aqui. Não sei se você sabe disso, mas o Brasil é um dos maiores consumidores de redes sociais, sim, né? Nos rankings nós somos lá os primeiros sim, colocados, né? E em contrapartida, a Reuters Institute, por exemplo, mostrou que o Brasil está entre os países que mais se preocupam com fake news. Talvez sejam coisas correlacionadas. ainda bem que pelo menos a gente se preocupa também com isso, né? 82% dos entrevistados disseram que disseram estar muito preocupados com fake news. Mas a grande pergunta que eu acho que fica aqui é por que isso acontece? Será que é só ignorância ou será que é somente polarização? Olha só Uhum, que capcioso isso, né? uhum. E por que que nós somos tão vulneráveis a fake news? Por que será que nós somos tão vulneráveis à desinformação, senhor Giovanni? Cara,
Deixa eu tentar, nessas perguntas que você fez, né? Por que que isso acontece? Ignorância, polarização. Tem um cara que eu gostaria muito de convidar para a gente entrevistar aqui no podcast. Ele está na nossa lista, assim como lista Super Premium, tá? Que eu já te falei sobre ele. Você conhece ele? Eu já te falei sobre o meu desejo de trazer ele aqui, de entrevistá-lo no podcast, que é o Luli Radfarer, que é, enfim, foi um publicitário muito importante, foi um dos caras que talvez, assim, limparam o mato da internet brasileira. E teve uma agência chamada Kropk, e, e fazia sites muito interessantes, e teve uma longa carreira, e hoje é professor da USP e trata também de tecnologia, comunicação, entre outras coisas, né? Professor da Escola de Comunicação e Artes da USP. E ele, de certa forma, ele diz que essas questões da desinformação, que isso não é só ignorância, não é só isso, que é modelo de negócio. Isso foi feito, foi projetado por essas empresas para acontecer isso, que a desinformação é o produto. Tá? Que a plataforma, ela visa realmente, ela foi feita para isso, ela foi feita para viciar, ela foi feita para gerar desinformação. Então, de certa forma, a coisa é pior ainda. É mais profunda do que a gente pensa, né? E claro, né, existem coisas, né, tem vários estudos, várias pesquisas do pessoal falando assim, a gente gosta tanto da desinformação, ou a desinformação tem essa velocidade, essa atratividade muito maior também por questões, sei lá, por questões biológicas, né, porque a desinformação geralmente ela afeta partes do cérebro, né, desperta mais emoções, porque, né, às vezes a mentira ela é muito mais interessante do que a verdade. Às vezes a verdade é meio chata, né? Então tem A isso coisa é aí. tão absurda que a gente acredita, que a gente quer É, acreditar no absurdo, né? ou às vezes a desinformação bate com alguma coisa que te gera raiva, né? Os algoritmos, inclusive, fazem isso. É uma mensagem que vai gerar raiva no Patrick. Então, para quem que eu vou entregar? Vou entregar para o Giovanni, que não vai dar a mínima importância para isso, ou para o Patrick, que vai ficar muito enraivecido e vai ficar mais tempo dentro da minha plataforma e vai transmitir para outras pessoas aquela mensagem lá. Eu vou entregar para o Patrick. Tá? E aí o teu cérebro, você entra, né, naquele modo de, sei lá, de ataque, de fuga, e aí vai. Tá? Tem a história lá do viés de confirmação, que isso é uma questão que acho que todo mundo já percebeu isso, né, de você encontrar... Porque hoje na internet, assim, pode ser o maior maluco que existir, o sujeito, assim, mais sui generis que existir. Ele vai encontrar alguém igual a ele dentro da internet. Tá? E o algoritmo que faz justamente unir essas pessoas. E isso por um lado, gera algo que eu acho perverso, inclusive. Porque aí tem gente dizendo o seguinte, ó, o cara nunca leu, o cara nunca estudou, o cara acredita em coisas absurdas, o cara é preconceituoso. E ao invés do sujeito tentar rever isso, deixar de ser preconceituoso e estudar mais e se informar mais, ele recebe da internet estamos falando, né, as mídias sociais, o que quer que seja, mas ele se depara, o algoritmo entrega para esse cara um conteúdo com pessoas dizendo exatamente o que ele pensa. E essas pessoas que, inclusive, começam a se aproveitar desse tipo de gente, dizendo o seguinte, cara, tu não é preconceituoso, tu não é burro, tá? Muito pelo contrário, você é especial, tá? Porque você pensa dessa forma, que é exatamente a mesma forma que eu penso. Então, quem estava errado era quem dizia que você estava errado, que você está certo. Cara, e as pessoas entram nesses grupos, né, por conta desse viés de confirmação, ao ponto de gerar o que os psicólogos chamam, né, de dissonância cognitiva. O cara se descola da realidade. Tá? E aí tem também a questão a gente pode falar da economia da atenção, que, de novo, essas plataformas foram construídas para isso, elas foram construídas para prender a nossa atenção, né? Para recompensar o tempo que a gente fica lá, né, com pequenas doses de dopamina.
né? O Sean Parker, que foi um dos fundadores do Facebook, do The Facebook, e ele tirou o The, deixou só Facebook, tem lá no filme, lá, blá, 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 o Sean Parker, que é com perdão da palavra, um filho da... Né? É um baita, né? É um grandíssimo... Esse cara até não sei se pegou aqui, porque a minha IA reduziu o ruído. Olha só, a IA me censurou agora. Né? Se você foi falar mal do cara do Facebook, ela reconheceu. Exatamente, para não falar mal do Sean Parker. Né? Apesar do Sean Parker ser todos esses. Né? Ele é muito inteligente. Então ele falou para o Mark Zuckerberg: não, a gente não está vendendo álbum de foto, a gente está vendendo dopamina, serotonina. Atenção. Um estudo do MIT, esse foi feito em 2018. Notícias, então, já é um estudo relativamente velho, mas ok. Notícias falsas têm 70% mais chances de serem compartilhadas do que as verdadeiras, porque são mais emocionalmente eficientes. E é mesmo, né? Se a gente for pensar, a fake news, ela gera na gente um efeito cascata, né? Porque ela nunca vem sozinha. Ela começa a vir várias informações ao mesmo tempo. E ela se acopla aonde? A medos reais, injustiças reais, crenças pré-existentes. Então, assim, olha, se aquele cara ganhar a eleição, ele vai tirar sua casa e... Tinha essa fake news quando era criança, tá? Que se um determinado candidato ganhasse a presidência, ele ia pegar quem tinha uma casa própria e ia obrigar a dividir com quem morava na rua. E isso se espalhou, né? Não, é um absurdo. Comunismo. E aí começa a gerar na gente assim, nossa, olha isso que aconteceu, né? Aí vem aquele tio e coloca no grupo da família, olha que absurdo, né? Nem consegue verificar se aquilo é verdade, mas isso só acontece porque existem em nós crenças pré-existentes. Isso quer dizer que a gente não é totalmente bobinho, totalmente ingênuo. É algo que combina, muito ligado a esse viés de confirmação, né? É algo que combina com aquilo que a gente já pensa, que nem o terraplanista, né? Aquela questão da Terra ser plana. Olha quanta gente se envolveu com aquilo, gerou até congresso de terraplanista. Daí Então, eles criaram um grupo, né? eram grupos. Gente bem, né? Pô, tem alguém que está me acolhendo aqui, que Isso, está que pensa como dizendo eu, que me apoia. que eu sou especial e inteligente, porque realmente a Terra é plana, e os outros que são otários, esses caras que acham que a Terra, né? Mas sabe, uma coisa que você falou agora é essa questão do medo, cara. O medo é um negócio muito forte, né? E o medo já sempre foi usado pela humanidade como Arma. uma tática de propaganda desde sempre. Né? E se a gente pegar, por exemplo, regimes ou políticos ou partidos populistas, usam cada vez mais o medo. Né? Agora, você falando, eu lembrei de um livro muito legal, se chama Engenheiros do Caos, de um jornalista italiano chamado Giuliano da Empoli, se eu não me engano. E ele fala justamente isso, ele fala como o Partido Cinco Estrelas na Itália se construiu, que foi a partir de um blog de um cara lá que era um humorista, sabe? Tipo, Beppe Grillo, o nome do cara. E o cara se tornou primeiro-ministro, presidente italiano, etc e tal. Era como se o Didi Mocó resolvesse... Né? Não é muito diferente, assim, né? Mas entrou numa questão, assim, muito por causa do medo, né? Medo de acontecer alguma coisa, medo. O medo, ele ativa, agora eu não lembro o nome, a amígdala, não sei das quantas, dentro do cérebro, não sei o quê, sabe? É algo muito... que está na essência do ser humano, né? Tem relação com a nossa capacidade com nosso instinto de sobrevivência. Por isso que fake news que se utilizam do medo, né, elas são tão potentes assim, elas chegam tão longe, né? Exatamente. Então, a desinformação, a fake news, não é apenas sobre a mentira, é sobre toda essa manipulação emocional e psicológica que ocorre nas pessoas.
Não é algo. Eu já passei. Às vezes eu achava assim, não, mas a pessoa não. Por exemplo, tinha uma pessoa próxima a mim, tá? Eu não vou citar nomes. Num período de eleição, essa pessoa ficava mandando mentiras, tá? Eu pensava que essa pessoa era desinformada, que ela não entendia. Eu falei assim: olha, não faz isso aqui não é. Aí essa pessoa me respondeu o seguinte: eu sei, eu estou fazendo isso de propósito, é que eu não quero que o outro candidato ganhe. Aí Exatamente. eu falei, pá, né? Eu achava que era uma pessoa, né, que não sabia direito, né, lidar com a tecnologia, mas que nada, né? Sabia, tava jogando o jogo, né? E, e aí tem a questão, né, a desinformação não é um problema tecnológico só também, né? A gente fala muito dos algoritmos, né? Os algoritmos entram nessa questão, então não é só mudar, vamos modificar o algoritmo, tá? A gente tem que pensar que o algoritmo foi criado por gente, esses algoritmos estão a serviço de empresas, geralmente empresas muito grandes, então essa desinformação, ela não é só um problema tecnológico, mas ela também é uma questão econômica, tá? Essas plataformas, né, elas ganham muito dinheiro com isso, tá? Aquela história, quanto mais tempo você passa lá, mais anúncios elas conseguem te mostrar e mais elas ganham, tá? Então, tanto que tem naquele documentário que é genial, lá o Dilema das Redes, que tem no Netflix, etc, etc, que eles falam da métrica 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, e é isso aí, tá? E os algoritmos foram criados não necessariamente também para que, vamos ser malvados, não sei o quê. Eles começaram a ser desenvolvidos para otimizar o tempo que as pessoas ficam, ou melhor, para aumentar cada vez mais o tempo que as pessoas ficam nas mídias sociais, tá? E começaram a perceber que a desinformação, que, enfim, discursos de ódio, que fake news, etc e tal, otimiza o tempo. Era o que as pessoas mais assistiam, era o que gerava mais conteúdo. Então, pro algoritmo, faz sentido exibir aquele tipo de conteúdo. Mas o algoritmo não tem ética. Não. Ele não pensa, né? Fora que ele carrega todos os vieses e todos os pensamentos dos seus criadores também. A gente tem que levar em conta isso daí. Mas o algoritmo, ele é só um cálculo matemático. Ele fala assim, olha, esse tipo de conteúdo está sendo mais assistido, é esse tipo de conteúdo que eu vou exibir. Foi mais ou menos o estudo da Fundação Mozilla, né? Quando eles publicaram o YouTube Regrets, eles analisaram ali como funcionava ali aquelas milhares de recomendações. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o algoritmo recomendava conteúdo conspiratório mesmo para quem não tinha histórico disso. Por quê? É o que eu te falei, tipo, aparece um negócio que vai ofender só você e não eu. Eles É, mandam para ti, não para mim. é. E era uma máquina, né? Eles usam esse termo, uma máquina de radicalização acidental. Porque como ele vai exibindo por cálculo matemático, Uhum. é diferente de uma pessoa que quer, Sim. né, converter alguém em alguma coisa. E É, agora a é, gente. é uma questão mesmo estatística mesmo, foi vendo Estatística. por É, tentativa e erro o que funcionava e bateu na característica do ser humano, que é isso aí, tá? É, é que nem mais ou menos agora tem uma nova, tá rolando algo, um assunto que é sobre aquele seriado Tremembé. Não sei se Aham, você ouviu falar desse seriado, sim. né? E aí tem várias publicações falando assim, aquela professora, né, que salvou não sei quantos alunos, não vira seriado, mas a menina que matou os pais vira seriado. Mas o Aham. que vende é a menina que matou os pais, e não a professora que Cara, eu tava ouvindo um podcast sobre isso e tem, assim, de um cara falando, um dos caras, acho que foi um dos roteiristas do, do seriado, tá? Se eu não me engano, foi um dos roteiristas ou um cara que escreveu, na verdade, ou talvez ele tenha escrito o livro mas ele escreveu um livro da Suzanne Richthofen lá, tá? sim. Aí o cara tava falando, cara, ela tem fã-clube, meu.
ela tem fã-clube, tá? Ela tem, daí o cara falou, ela tem conta no Instagram. Eu não vou falar, eu me recuso a falar o nome da conta do Instagram dela, só que, olha só, eu memorizei a conta do Instagram dela, tá? Ouvindo esse cara falar. E ela tem, se eu não me engano, 55 mil seguidores, tá? Então a gente não tem nem 500 seguidores. A Suzane Richthofen tem 55 mil seguidores. Ela não aparece, tá? E daí sabe o que ela tá fazendo? Ela tá vendendo semijoias, coloca lá, de uma empresa que fez parceria com ela. Olha só, a empresa fez parceria com ela para vender semijoias e diz que ela tá vendendo um monte, tá? E ela tem seguidores, ela tem fã-clube. Ela tá morando hoje em Bragança Paulista, tá? E aí perguntaram pro cara assim, como que é a vida dela em Bragança Paulista? Ele falou assim, é uma vida de uma celebridade, porque as pessoas querem tirar foto com ela no salão de beleza, no supermercado, enfim, na cidade inteira. Olha o absurdo. Não, vamos. Desculpa, pessoal, mas isso para mim, agora eu tô falando eu, Patrick, isso é um grande absurdo, Sim, né? Valorizar, transformar em celebridade uma moça que matou os pais à paulada. é, Mas enfim, não quero mais falar disso. Não também quero mais não. falar disso. Vou voltar aqui para o assunto. E agora a gente corre um outro grande perigo, né? Que é a IA generativa. Por quê? Porque a gente não cria apenas texto e imagem, mas esse tipo de ferramenta tem uma velocidade exponencial para produzir desinformação. Né? A gente pode criar uma imagem de duas pessoas ali fazendo algo ilícito e usar isso contra a pessoa, como chantagem, por exemplo. Sim, está ficando cada vez mais difícil. A gente vai ver como isso vai acontecer no ano que vem nas eleições, né? Que a Ah, gente vai ter eleições, né? Enfim, poder, eleições estaduais e federais, né? Para o legislativo e para o executivo, que vai pegar fogo. Então, como é que esses caras vão usar isso aí, né? é, E aquela história, né, que estamos na era da pós-verdade, né? Cara, assim, vai chegar um ponto assim que, olha, a quantidade de golpes que as pessoas caem, né? Porque aí o cara faz um prompt, a IA fica conversando, cria um chatbot lá que fica, sabe? Eu às vezes tenho a impressão que quem mais está aproveitando hoje o uso da IA generativa é justamente as pessoas que querem dar golpes ou gerar desinformação. E já que eu falei que vai ser um problema no ano que vem, como que essa tecnologia vai ser usada, isso pode gerar um impacto, já está gerando um impacto nas democracias, inclusive. já. Então, essas tecnologias elas não são legais assim para ficar fazendo meme, fazendo coisinha bonitinha, só elas estão virando, estão mudando o jogo de poder. Antes era a televisão que era a principal ferramenta para que um candidato ascendesse ao poder, hoje não é mais, né? Hoje é o celular, e aí vai. Né? Então, se eu não me engano, desde 2018, eu não sei se foi essa. Quando foi a primeira eleição? Deixa eu ver aqui. Quando foi a primeira eleição do Obama? Você sabe? Primeira eleição do Obama, É, porque o 2000. Obama ele já usou blogueiros, né? Então tinha muito blog já nos Estados Unidos que ele já utilizou essa capilaridade dos blogueiros, né, para fazer a campanha dele, mas ainda tudo certo, tudo lícito, tudo ético. Ele só usou Agora, conteúdo, né? agora cada vez mais, né? E as eleições. 2008. Oi? 2008, porque ele, 2008, porque ele começou 2008. a primeira presidência 20 de janeiro de 2009. Ó, então a gente está chegando aí há quase 20 anos, né, com uma influência crescente da tecnologia na democracia, da tecnologia nas eleições. Né? E, e a gente tem que saber lidar com isso, só que a gente não está sabendo lidar com isso, porque uma coisa é ok, né, eu vou utilizar a internet como plataforma de campanha política também, né, mas o problema é quando se utiliza desinformação, quando se utiliza imagens falsas, textos falsos, sabe, sei lá o quê, e isso influencia o resultado de eleições. É. Por quê? Porque a desinformação
ela corrói confiança. Sem confiança não é possível haver o que a gente chama de democracia. Sim. Sem confiança, você não pode acreditar na imprensa. Você não acredita na urna, não acredita nas vacinas, não acredita nas instituições. E quando ninguém acredita em nada, Aham. qualquer narrativa vai ser vencedora, né? E o pior é que isso é a lógica populista tal, clara, como já aconteceu várias vezes. A lógica populista é corroer as instituições, né, como tipo imprensa, como justiça, como um monte de coisa. Não, tudo está errado, tem uma teoria da conspiração, não sei o quê, e aí realmente é uma crise de confiança, e isso corrói, né, os pilares da democracia, e a coisa realmente fica complicada. Mas Como tem é que uma boa notícia, viu, Giovanni? Pois é, eu ia perguntar, assim, não sei se é boa notícia ou não, mas assim, como que a gente tenta, não sei se a gente consegue resolver isso, mas assim, o que dá para fazer? Como que a gente pode combater a desinformação, Patrick? Por exemplo, a Unesco ela propõe um modelo baseado em três modelos. Primeiro, educação midiática, né? Então, quer dizer, educar as pessoas Educação para usar midiática e tecnológica. e tecnológica, Tá, né? Eu acho que parte daí. A tá, base de tudo é uma boa educação. tá. É o que a gente faz dentro de sala de aula, a gente Isso. tenta fazer isso. É. Tá. A única coisa que a gente tem que continuar tentando, eu acho que tanto eu quanto você, a gente não pode desistir de ajudar as pessoas a terem o pensamento crítico e saberem tomar decisões. Né? Eu acho que a educação serve para isso também. Outra coisa que é necessária é a tal da transparência algorítmica. Como que esses algoritmos funcionam, né? Como que eles podem não ser influenciados pelos vieses humanos? Como aconteceu, eu vou trazer aqui algo que eu estava lendo, você sabe que eu estava tentando escrever um outro roteiro, né, que falava sobre algoritmo, e lá fala de um caso da Amazon, de 2018, quando eles usaram algoritmos para filtrar currículos Uhum. e começaram a trazer currículos apenas de homens, e ignoravam os currículos das mulheres. Eles viram que era um erro de como o algoritmo foi alimentado. E também é necessário regulação democrática. Em que sentido? Das coisas serem regulamentadas, inclusive Dessas o uso empresas, das redes. essas empresas, o uso. Ontem eu assisti um episódio, eu assisto aquele Law and Order, Special Victim Units, né? Unidades de vítimas especiais. E aconteceu um caso que um professor foi acusado de pedofilia por causa de uma foto que ele estava com uma aluna, né? Eles estavam ali num ato libidinoso. E foi comprovado que aquilo lá foi feito por uma inteligência artificial generativa. E o promotor resolveu acusar a empresa que era dona da tecnologia. E a empresa perde. Estou dando spoiler aqui. A empresa perde, né? O júri Uhum. fala que eles são culpados, que ele é culpado. Só que o juiz fala assim: eu não posso aceitar o veredito do júri. Por quê? Porque a lei ampara. Uhum. Ele não foi ele que fez, foi um usuário que usou a ferramenta dele, mas na ferramenta não tinha travas para aquilo, né? Então é necessário que haja regulação desse tipo de plataforma Cara, também, eu né? não, eu não fazia ideia que acho que faz 20 anos que eu não assisto Law and Order. Não fazia ideia que já estava em temas assim tão Uai, atuais, né? usam. Cara, educação, ok, está, né? Todos os professores estão tentando fazer a sua parte, acredito eu. Agora, acho que essa transparência algorítmica e a regulação ou regulamentação, acho que são uma coisa só, né? Sinceramente, eu não vejo, não estou vendo muita luz no fim do túnel nisso aí, né? Esses algoritmos, acho que eles vão continuar sendo opacos, essas empresas são muito poderosas. Não vejo também políticos interessados em discutir a fundo isso, como deve ser discutido. Tinha o pessoal da União Europeia com um trabalho legal, isso gerou alguma discussão aqui no Brasil também, mas a coisa não saiu muito disso e sei lá, né?
talvez, desculpem, a gente como, sei lá, eu acredito na educação, talvez a educação é que faça isso funcionar. Se eu quiser tirar na edição, fique à vontade. Ou se não quiser tirar também, pode deixar. Não deu para ouvir, só tossida porque o seu microfone... Eu fechei o microfone e tossi. Exatamente. Então, algumas questões básicas, por exemplo, assim, do bom e velho jornalismo, de boas práticas, né, do jornalismo tradicional, acho que elas poderiam ajudar todo mundo, né, como, talvez, assim, e algumas questões de bom senso, talvez, né, de a gente parar e pensar antes de compartilhar alguma coisa, né, não recebi um negócio e já passei para frente, e às vezes se arrepende, né, então entender que isso pode prejudicar, sei lá, a vida de outras pessoas. Voltando aí, o bom jornalismo, verificação de fonte, procurar a origem dessa imagem. Cara, e é impressionante, eu tenho contato com um monte de gente que fica me enchendo o saco todo dia, tá? Me mandando coisa, não sei o quê, de gente mais para a direita, mais para a esquerda, e que quer me convencer a ir para algum lado, ou sei lá o quê. Daí os caras ficam me mandando coisa, e tem cara, assim, ó, tem gente que eu conheço, assim, que é instruída, que é articulada, etc e tal, e que o cara me manda um negócio que é claramente uma, sabe? Aí o cara, porque não dá para acreditar na imprensa tradicional. Aí eu digo, cara, aí tu tá me mandando um negócio de uma conta de Instagram, que a gente não sabe de quem que é, tá? Que se bobear um adolescente escrevendo isso daí dentro do quarto dele, com um negocinho aí, ele fez essa montagem, e, e é nisso que tu acredita, é nessa fonte que tu acredita, tá? Uma empresa jornalística tem um monte de gente profissional, não sei o quê, para trabalhar, para verificar a fonte, tem uma série de conjuntos de regras éticas, daí tu caiu nessa história de que a imprensa mente, mas daí essa conta completamente obscura que tu descobriu, sabe-se lá onde, isso é a verdade. Então, né, acho que são essas questões de boas práticas de jornalismo e de boas práticas do bom senso que, né, talvez a gente tenha que se acostumar melhor ainda com essas coisas e daqui a pouco a gente começa a entender melhor e consiga filtrar melhor essas coisas, né? Então, assim, é aquela história, né? Antes de compartilhar, faça uma pausa. Isso existe mesmo? Isso é verdade? Verifique a fonte. Procure a origem da imagem. E desconfie se o conteúdo for emocional demais. Né? Se for uma coisa muito absurda, desconfie. Né? Acho que começa por nós a filtrar a fake news também, né? E outro ponto crucial, cara. Criador sério precisa ocupar espaço, porque se a gente não produzir conteúdo com qualidade, quando você vai escrever um roteiro, por exemplo, eu sei que você pesquisou, você foi atrás da fonte, que você viu se existe, se você viu se é sério, né? Se a gente não postar conteúdo de qualidade, alguém vai preencher o vazio e provavelmente vai preencher com desinformação. Só os algoritmos não estão colaborando conosco, né? Então, senhor Patrick Nofel, eu proponho que a gente mude completamente o nosso posicionamento, que a gente comece a falar de fake news, desinformação e dane-se. O que o senhor acha? Eu acho que vai ser melhor para nós. É? Para nós, sim. O senhor topa fazer isso? Eu topo. Vamos ser um canal de desinformação interessante. Eu ia pensar que o senhor ia dizer assim, não topo. Né? Não, eu quero seguidores. É? Não, Brincadeira. Eu acho que eu sinceramente, eu prefiro entregar um conteúdo de qualidade, muito bem feito, e que tenha fontes fidedignas, né? E ter poucos seguidores do que enganar as pessoas. Exatamente isso. Das partes é isso, sabe? Exatamente isso. Não, a gente está brincando com coisa séria aqui, né? Até porque justamente nessa brincadeira, não sei o que, os caras vão ganhando terreno, inclusive, e além assim de algo assim de problemas que inicialmente começaram assim com problemas assim para os indivíduos, né, como por exemplo cyberbullying, né, que já é um termo velho, entre aspas, inclusive, ou seja, discutido há muito tempo, né,
essa mesma lógica foi se ampliando, e aí não está prejudicando só o indivíduo, está prejudicando muita gente, está prejudicando a democracia, inclusive. Tá? E isso já se escreveu, já tem livro falando sobre isso há um bom tempo. Tá? Então, se a democracia está em crise, não foi por falta de aviso. Tá? As democracias, elas não morrem de um dia para o outro. É um processo, geralmente um pouco longo. Tá? Enfim. E você, gostou do episódio? Se você gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir esse tipo de episódio. Que se alerte contra a desinformação e o fake news. Porque informação de qualidade também se espalha. E pode ser uma vacina contra esse caos informacional que nós estamos vivendo. Compartilhe episódios do InPodcast e não fake news e desinformação. Exatamente, esse é o recado, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio do InPodcast. Abraço, pessoal.